Abra sua Bíblia para o Salmo de número 122. Nós iremos meditar nesse Salmo de número 122. A alegria de estar na casa de Deus. Salmos de número 122. A alegria de estar na casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus, porque estar na casa de Deus é uma alegria para mim. Estar na casa de Deus é um momento de comunhão, é um momento de ser edificado pela palavra, por isso é uma alegria para nós. Salmos de número 122, o nosso irmão Davi, homem segundo o coração de Deus, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Seja próspero os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito que nos conceda a alegria de estarmos na casa do Senhor. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos, Senhor, expressar a nossa gratidão ao Senhor. A nossa gratidão de estarmos na Tua casa, Senhor, onde nós viemos adorar o Senhor, a beleza da Tua santidade, viemos adorar o Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Por isso nós estamos alegres, que nós estamos na casa do Senhor. Por isso nós estamos alegres, porque nós queremos contemplar a Tua manifestação nas nossas vidas, mediante o Espírito Santo, que vai nos fazer, Senhor, nós temos essa alegria, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a alegria, ela é fruto do Teu Santo Espírito. Então nos concede, Senhor, a alegria de estarmos juntos, como igreja do Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Quero lembrar, Senhor, daqueles que não tiveram a alegria de estar na Tua casa. Quero lembrar daqueles, Senhor, que estão desanimados, que não têm fé, que não têm compromisso de estar na Tua casa. Ó Deus, coloque nos seus corações essa alegria de estarem na Tua casa. Oro por aqueles, Senhor, que estão em dificuldades financeiras, dificuldade de enfermidades, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, e suprindo todas as suas necessidades. Pois assim, essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se? Então, queridos irmãos, eu gostaria de conversar com vocês essa manhã, nesse pequeno devocional, a alegria de estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos um fruto movido pelo Espírito Santo de Deus, que é a alegria. E essa alegria, ela tem que ser ultra circunstancial. A alegria ultra circunstancial é a alegria que não depende de circunstâncias. A ideia é que quando eu sou abençoado, como o nosso irmão Paulo disse aos Romanos,
Ele diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. E a ideia é que quando os irmãos estão chorando, nós devemos também chorar, porque a nossa alegria, ela é outra circunstancial. Não depende de circunstâncias para nós estarmos alegres. Nós temos o Santo Espírito de Deus, e esse Santo Espírito de Deus, ele traz para nós essa alegria. Mas essa manhã eu quero enfatizar com vocês a alegria de estar na casa de Deus. Nós estamos diante de um texto que é um cântico de romagem, onde o povo de Deus estava se dirigindo para adorar a Deus em Jerusalém. E esse salmo, ele expressa para nós a alegria. Esse salmo, ele expressa para nós a esperança que nós, que somos peregrinos, estamos indo para a cidade celestial chamada céu, o qual esses irmãos também estavam indo para adorar a Deus em Jerusalém. Então, o salmista, ele destaca para nós aqui que a alegria, ela é um fator muito importante para que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque se nós não temos essa alegria de estar na casa do Senhor, falta algo movido pelo Espírito Santo. E aqui o nosso irmão Davi, ele vai dizer no versículo de número 1, quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, o propósito desse texto é trazer para nós que nós precisamos ter essa alegria de estar na casa do Senhor. Será que nós viemos essa manhã com falta dessa alegria? Será que nós viemos essa manhã à casa de Deus de uma forma obrigatória que não expressa alegria? O salmista, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos o Santo Espírito de Deus, que é aquele que fala conosco. O Santo Espírito de Deus é aquele que diz para nós que quando nós vamos à casa do Senhor, pense comigo, como você fica alegre e algum momento que você sente alegria. Qual é o momento da sua vida que quando alguém fala algo para você e você fica alegre? Por exemplo, vamos ilustrar aqui dessa forma, quando acontece o aniversário de um ente querido seu, de um amigo, de um irmão, e alguém convida você para esse aniversário, alguém convida você para esse casamento, e você fica alegre. Por quê? Porque alguém lembrou de você, alguém convidou você, e isso tem que trazer para nós a alegria. Essa é a ilustração que o nosso irmão Davi, ele traz para nós, que nós devemos estar alegre, que quando o Espírito Santo falar para nós, que nós devemos ir à casa do Senhor. Ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se vocês notarem aqui, essa palavra me disseram está no passado, não está no presente e nem no futuro, está no passado. Alguém falou para ele que ele iria à casa do Senhor. Então ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, a ideia aqui é que o Espírito Santo, ele fala conosco.
O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele fala conosco para nós irmos à casa do Senhor. Por exemplo, quem foi que trouxe você essa manhã aqui? Quem que te falou que você teria que estar aqui hoje na casa de Deus? Quem foi que te falou? Eu liguei para alguém dizendo assim: irmão, você precisa ir para a EBD. Não, isso é o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, ele mora dentro de nós. E quando o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, fala conosco, é o mesmo Deus que está falando conosco. E se Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Senhor, ele fala conosco, nós precisamos ter essa alegria. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O contexto aqui, como eu disse para os irmãos estavam indo para Jerusalém, que nessa época, aqui nessa cultura, só era em Jerusalém que poderia adorar a Deus. Mas trazendo isso para o nosso contexto de hoje, quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós podemos aplicar e dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à brilho celeste, vamos à igreja de Deus. Isso tem que produzir para nós essa alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito Santo, irmãos. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a alegria de saber que nós vamos estar na casa do Senhor. Porque estar na casa do Senhor tem alguns propósitos que glorificam, que bendiz o nome do nosso Deus. Ou seja, nós não viemos aqui perder tempo. Nós não viemos aqui passar um tempo. Nós viemos com alguns propósitos específicos que traz para nós essa alegria. Por exemplo, o primeiro propósito específico que traz essa alegria de nós estarmos na casa do Senhor é que nós viemos adorar a Deus. Nós viemos adorar a Deus. Nós viemos prestar um culto de louvor e adoração, porque o Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, trouxe para nós essa alegria e nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Nós temos a oportunidade de abrirmos as nossas bocas para adorar a Deus. Irmãos, sabe o que isso chama-se? Graça de Deus. Quantas pessoas nessa semana que se passou já não estão mais entre nós? Quantas pessoas já não foram para os céus? Quantas pessoas já não foram para o inferno? E nós, pela graça e misericórdia, nós temos a alegria de estar na casa do Senhor para adorar a Deus. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Porque eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso tem que gerar para nós a alegria de estar na casa do Senhor. Irmãos, nós temos essa alegria de adorar a Deus quando você pensa: amanhã é domingo, eu tenho que ir para a escola bíblica dominical. Quando nós pensamos nisso, gera em nós essa alegria, porque nós vamos adorar um Deus vivo. Nós vamos adorar um Deus que tem suprido as nossas necessidades na semana que passou. Por isso nós temos essa alegria. O segundo propósito dessa alegria, que o salmista estava dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois de nós adorarmos a Deus, de termos essa adoração, por meio dessa alegria, nós temos também comunhão uns com os outros. Irmãos, nós pertencemos a um corpo chamado de igreja.
onde Cristo ele é o cabeça e nós temos a oportunidade de sermos inseridos nesse corpo que é a igreja do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. O Senhor nos escolheu para nós estarmos aqui e com o propósito de estar na casa de Deus, para adorar a Deus, mas também para ter a comunhão. Isso gera em nós alegria. Eu vou para a casa de Deus alegre, porque lá eu vou ver os meus irmãos, que eu vou passar a eternidade com eles nos céus. Você não tem alegria que quando um amigo, um familiar seu viaja e quando ele volta você não tem alegria de recebê-lo, de ter a comunhão? Essa é a ideia aqui. Nós devemos ter alegria, que nós vamos ver o irmão Fernando, vamos ver o diácono Ademar, nós vamos ter a comunhão plena, igreja do Senhor, e isso traz para nós essa alegria. Propósito de adoração, propósito de comunhão, onde nós temos o exemplo dos nossos irmãos, de Atos capítulo 2, eles criam no Senhor, eles estavam juntos, eles gostavam de estar juntos, porque a alegria verdadeira é gostar de estar com o irmão em comunhão. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois de termos essa alegria para adorar a Deus, depois de termos essa alegria para ter comunhão, nós temos também a alegria de sermos edificados pela palavra de Deus. Amanhã, escola bíblica dominical. Meu coração já está alegre porque Deus vai estar lá. Deus ele vai falar conosco. Amanhã é uma oportunidade para me crescer mais na vida espiritual junto com a igreja. É uma oportunidade de Deus falar comigo, para me repreender, para me dar esperança, para me dar alegria, porque é isso que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus ela é útil para a correção. Ela é útil para a repreensão. A palavra de Deus ela é útil para trazer edificação para nós. Por isso que é uma alegria nós estarmos na casa do Senhor. É uma alegria nós estarmos na casa do Senhor para nós sermos edificados pela palavra de Deus. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é uma oportunidade de adorar a Deus, é uma oportunidade de termos comunhão, é uma oportunidade de sermos edificados pela palavra de Deus. A alegria, irmãos, nos nossos corações de estar na casa do Senhor, ela é também uma alegria de compartilhar o pão. É uma alegria de compartilhar o pão. Lembra lá de Atos capítulo 2, versículo 42? E perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Partir do pão para aquele contexto e para o nosso contexto está se falando da Santa Ceia do Senhor. Então também é uma alegria para nós de estarmos na casa de Deus no partir do pão, onde nós temos a oportunidade de lembrarmos do sacrifício vigário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio da Santa Ceia do Senhor. Então isso para nós é uma alegria, isso para nós é uma oportunidade de fazermos lembrança por meio da Santa Ceia do Senhor. Por isso que Davi ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, fazendo essa aplicação para as nossas vidas,
Será que nós temos hoje essa alegria? Será que a escola bíblica dominical, os cultos, estão sendo aqueles cultos que não dá mais prazer para nós, onde nós não temos mais essa alegria, onde está sendo pesado de ir para a igreja do Senhor? Parece que para a igreja contemporânea e aplicando para Brígio Celeste, parece que falta essa alegria no coração dos irmãos. Irmãos, estar na casa de Deus é uma oportunidade única e rica que Deus nos dá para nós termos essa alegria nele. Porque a força do Senhor, ela é o que para nós? O Senhor é o que? É a nossa força. E se o Senhor não estiver conosco, nós não temos essa alegria. Irmãos, hoje eu vou pregar essa noite Isaías 56, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E parece que para a igreja Brígio Celeste não está mais fazendo sentido estar na casa de Deus. Nós temos a alegria de estar nos aniversários, nós temos a alegria de ir para os lugares, para o shopping, mas quando se trata da casa de Deus, parece que nós desfalecemos. Parece que essa alegria ela não é mais estampada no nosso rosto, porque nós não priorizamos estar na casa de Deus. Dia desse nós estávamos comentando que se a pessoa não tiver dinheiro para pegar o Uber, a pessoa não vem mais para a casa de Deus. Parece que colocaram o Uber uma condição para estar na casa de Deus. Parece que a pessoa não tem mais coragem de se levantar cedo, pegar um ônibus e vir para a casa de Deus. Não existe mais isso, irmão. Não existe mais de a pessoa, antigamente não tinha Uber, como é que nós íamos para a casa de Deus? Nós não víamos de ônibus quando tínhamos carona, alguns não vinham até a pé de longe. Hoje não tem mais essa alegria. Se eu tiver dinheiro do Uber, eu vou. Se eu não tiver, eu não vou. Se tiver alguém para me levar, eu vou. Se não tiver, eu não vou. Condicionou a alegria de estar na casa de Deus por algo que não tem condições. E hoje, irmãos, Deus ele é tão bondoso para conosco, que quando nós abrimos nossos olhos, nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus. Deus ele é tão bondoso para conosco, que nós temos saúde para estar na casa de Deus. Eu disse para os irmãos que eu faço caminhada, eu vou daqui para ali 1 hora. Quando se trata para vir para a casa de Deus, parece que nós não temos essa alegria. Não temos mais essa alegria. Já pensou se acontecesse algo conosco? Para ilustrar isso que eu estou falando, alguém dissesse assim: olha, o teu filho ele está lá na Ponta Negra. Ele está morrendo. Tu tem que chegar lá na Ponta Negra até meio-dia. Mas eu vou dizer uma coisa para ti: não vai ter Uber, não vai ter ônibus, tu vai ter que ir andando. O que a gente ia fazer, irmão? Diz aí, o que nós íamos fazer? Ia correndo, não ia dar um jeito? Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos ter essa alegria de estar na casa do Senhor, porque nós temos propósito de estar aqui, que é adorar a Deus, é termos comunhão, é sermos edificados pela palavra de Deus, é o partir do pão. Então nós temos esse propósito, isso tem que trazer para nós essa alegria. Mas irmãos, o que tem acontecido com o povo de Deus, que impede de termos essa alegria? Aquilo que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Efésios, diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando ele está apagado, ele tenta falar com a pessoa, mas o pecado que é maior, pecado maior, não deixa ouvir a voz do Espírito Santo.
Aí essa pessoa ela não tem alegria. Eu trabalhei a semana todinha, ainda vou ter que ir para a escola bíblica dominical. Eu estou cansado, eu tenho que descansar. É a falta da alegria de estar na casa do Senhor. Muitas das vezes nós cantamos aquele cântico como mentira. Eu amo estar na casa de Deus. Ama nada? Mentira. Porque quando eu amo estar na casa de Deus, eu tenho essa alegria e faço tudo o que puder para estar na casa de Deus. Porque Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a Ponta Negra, vamos para o shopping, vamos para o aniversário. Não, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, sinta-se alegre. Sinta-se alegre de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor não estão? Que estão cometidos de cânceres, estão presos e gostariam de estar na casa do Senhor. E nós temos essa oportunidade. Então não despreze, sinta-se alegre. Nós somos aqueles crentes que devemos estar contando os dias, as horas, os minutos para estar na casa de Deus. Nós somos aqueles crentes que devemos contar: Senhor, aproxima logo a quarta-feira, Senhor, porque eu amo estar na casa de Deus. Eu amo estar com meus irmãos, eu amo orar a Deus, eu amo escutar a Tua palavra. Aproxima, Senhor, o culto de doutrina e oração. Senhor, aproxima, Senhor, a escola bíblica dominical, porque eu amo estar na casa de Deus. Porque às vezes a casa de Deus é até melhor do que a nossa casa. Aqui nós temos ar-condicionado, apesar que a gente está passando um pouco de calor, mas na nossa casa alguns não têm, né, esse privilégio, esse comodismo que nós estamos tendo, ar-condicionado, ventiladores. Então é bom estar na casa de Deus, mas tem que vir com alegria. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos ajude e que nós venhamos passar para outras pessoas a alegria de estar na casa de Deus. Lembra que nós estamos estudando Colossenses? Que a palavra tem que habitar nos nossos corações, e quando ela habita nos nossos corações, nós vamos aconselhar o outro irmão. Então aconselhe o outro irmão, diga: irmãos, é alegria para nós de estar na casa de Deus, adorando a Deus, termos comunhão uns com os outros, sermos edificados uns para com os outros, e partir o pão uns para com os outros. Eu falei 4 propósitos, poderia colocar mais. Casa de Deus nós temos esperança, na casa de Deus nós somos curados emocionalmente, na casa de Deus Ele supre as nossas necessidades. Então são muitos propósitos, mas nós temos a alegria de estar na casa de Deus. Para nós estar na casa de Deus aqui era adorar em Jerusalém. Para nós o Novo Testamento é de vir para a brilho celeste, que é a casa de Deus. Onde nós estivermos reunidos, mas aqui especificamente na brilho celeste é a casa de Deus. Por isso que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu me esqueci, vou voltar rapidinho, que eu me esqueci de dizer, que isso expressa na nossa face, tá? Isso expressa na nossa face. Quando nós estamos alegres de estar na casa do Senhor, expressa na nossa face. Nós falamos com a nossa face. Nós estávamos no Congresso da Família, e o palestrante lá, pastor João Saraiva, ele disse que as expressões, ela fala. Por exemplo, se eu falar assim, eu estou apontando para quem? Vocês sabem para quem eu estou apontando? As expressões, ela fala. Então, quando eu tenho a alegria de estar na casa do Senhor, eu vou estar com um sorriso, eu vou estar com uma face alegre. Então, sinta-se alegre de estar na casa do Senhor. Amém?
Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Quem quiser merendar, fique em pé logo. Querido Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós viemos para a Tua casa até murmurando, viemos para a Tua casa, Senhor, com dificuldades e até colocamos dificuldades para não estar na Tua casa, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos essa alegria, que é o fruto do Espírito Santo, especificamente de estar na Tua casa, Senhor. E possamos, Senhor, sentir alegres de estar na Tua casa, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, tendo comunhão uns com os outros, sendo edificado pela Tua palavra, Senhor. E também, Senhor, termos a oportunidade de tomar a Santa Ceia do Senhor, porque são propósitos, Senhor, que nós viemos cumprir na Tua casa, e isso para nós é uma alegria, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Então nos ajude a falar, como disse nosso irmão Davi, só de falar que vamos estar na casa do Senhor, nós já podemos ter essa alegria, Senhor. Nos ajude, Senhor, também a estimularmos aqueles que não têm mais a alegria de vir na Tua casa, Senhor. Aquele que não tem mais fé, aquele que não tem mais o compromisso, Senhor. Aquele que tem desprezado, Senhor, a Tua casa, a igreja do Senhor. Coloque o temor nos seus corações. Coloque a alegria de saber que o Senhor é o principal para nossas vidas aqui na Tua casa, Senhor. Então nos dê essa alegria de estarmos na Tua casa, para que possamos, Senhor, cantar um cântico em verdade, que nós amamos estar na casa de Deus, Senhor, que nós amamos estar com nossos irmãos, nós amamos estar, Senhor, em adoração, em comunhão uns conosco. Então nos ajude, Senhor, para que possamos ter essa alegria. Assim oro e peço em nome de Jesus. Amém.